E aí galera, boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão? Meu nome é Lucas, eu fui consultor na Inderos Consultoria e eu também sou conselheiro da Inderos. E aí a gente vai começar agora uma primeira parte de um treinamento de Excel muito legal que a gente está montando para vocês. E a gente vai começar a tratar muito de princípios básicos do Excel aqui para a gente começar a consolidar o nosso conhecimento. Em primeiro lugar, parabéns para vocês aprovados na Inderos, parabéns por terem conseguido realizar essa etapa tão importante na vida de vocês. E eu espero que eu e todos os ex-membros da Inderos possamos ajudá-los da melhor maneira possível. Que vocês aprendam muito com essa experiência e que ela seja muito frutífera para todos vocês. O objetivo dessa primeira aula é que a gente consiga dar uma olhada no panorama do Excel, ver o que é o Excel de fato e que a gente possa conseguir, aos poucos, tirar algumas dúvidas nas próximas aulas e fazer algumas coisas mais avançadas. Mas o objetivo de hoje é olhar as coisas de um âmbito simples. Essa aula, ela não vai ficar muito grande, mas a gente vai disponibilizar para vocês poderem pausar, poderem fazer os exercícios todos juntos, e ela vai misturar muitas coisas de avançado e muitas coisas de básico. Então vamos começar. Isso aqui é a primeira parte do Excel, né, que você tem um monte de células, né, cada cruzamento entre colunas e linhas nós consideramos como uma célula. As colunas do Excel elas são referenciadas por meio de letras e as linhas por meio de números. Cada cruzamento desse você tem uma célula. E aí muitas pessoas perguntam, né, Lucas, quantas células, quantas linhas existem no Excel? Isso é muito simples a gente descobrir. Se você apertar o primeiro controle, que é o primeiro atalho que eu vou ensinar para vocês, que é Ctrl para baixo, o Excel vai até a última linha possível. Bora lá, vamos apertar. Ctrl para baixo. E aí eu cheguei aqui nessa linha que é a 1.048.576. Esse atalho, quando você aperta a tecla Ctrl, né, você consegue se deslocar sempre pela planilha da maneira mais rápida possível. Então, se eu quiser ir para a última coluna, eu aperto Ctrl para o lado e aí eu chego nessa coluna aqui, XFD. Eu não consigo falar para vocês qual é o número certo de colunas, mas essa aqui é a última linha possível do Excel. Ctrl para cima, eu chego na última coluna, só que na primeira linha, e Ctrl para o lado, eu vou até a última linha, até a primeira linha escrita. Então, eu consigo sempre me deslocar. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, eu apertando Ctrl para baixo, eu vou sempre até a última parte escrita. Caso eu queira selecionar algum intervalo, eu aperto Ctrl Shift para baixo. E se eu quiser selecionar essa tabela toda, eu vou apertar Ctrl Shift para o lado. E assim eu consigo me deslocar pelas tabelas no Excel. Beleza, essa é a primeira parte. Então nós já aprendemos como se deslocar pela tabela no Excel. Agora, eu quero vir aqui com essa parte de cima aqui para vocês, para a gente passar por cada coisa. Ficheiro, né? O meu Excel, gente, vocês me desculpem, ele está em português de Portugal, eu não consegui mudar isso ainda, porque o meu computador é muito novo. Mas essa parte de ficheiro, que seria o arquivo na caso do Excel, aqui eu consigo, por exemplo, proteger a minha planilha, eu consigo inspecionar para ver se tem erros, eu consigo fazer um monte de coisas aqui dentro. Então aqui eu vou salvar, eu vou partilhar, se eu quiser compartilhar, por exemplo, com as pessoas da própria Inderos minha planilha, eu posso apertar em partilhar, aqui eu posso exportar uma base de dados, eu posso abrir um novo arquivo e tudo mais. Aqui eu tenho a base, né, que aqui eu tenho as áreas principais, né, que é a área de transferência, que aqui eu vou trabalhar com colagens. Lembrando que o Excel no Excel não funciona apenas com Ctrl C e Ctrl V, ele funciona com muitas outras coisas, muitos tipos de colagem, a gente vai passar por isso ainda hoje. Eu tenho aqui os tipos de letra, eu tenho aqui os alinhamentos, então como é que eu vou tratar a minha tabela para ela ficar mais bonita mesmo. Aqui eu tenho as formatações de número, os meus estilos de tabela, os meus estilos de célula e algumas ferramentas de edição. Beleza? Então, isso aqui é o coração do Excel. Isso aqui é o layout da minha planilha.
tá? Então essa parte de base eu poderia chamar ela de layout, com certeza, porque ela vai tratar como eu vou deixar minha planilha mais bonita possível. Aí eu inserir, onde eu tenho minhas tabelas dinâmicas. Esse aqui é um conteúdo mais importante ao meu modo de ver, que nós vamos ter em uma outra aula. E aqui eu tenho gráficos e tudo mais, como eu vou mostrar os meus dados para as pessoas. Então o Excel, a gente tem que pensar sempre no Excel como é uma base que eu tenho que apresentar os dados. Então eu recebo dados, eu vou apresentar os dados. Eu tenho que apresentar eles da forma mais clara possível. Então essa parte é onde eu vou apresentar os meus dados. Aqui, em questão de impressão, tá? Como é que eu imprimiria tudo, as coisas, então as margens, os títulos de impressão, né, e tudo mais, a formatação das figuras. Aqui eu tenho minhas fórmulas, e aí a gente já vai começar introduzindo umas coisas aqui sobre fórmulas. O que acontece? As fórmulas eu posso inserir fórmulas no Excel de duas maneiras. A primeira maneira é eu inserindo um igual dentro de uma célula. Quando eu insiro esse igual, eu estou mostrando para o Excel, vou utilizar de uma fórmula. Então, se eu escrever qualquer coisa aqui, escrever, por exemplo, a letra A, o Excel aqui nessa caixinha embaixo, ele vai me dar todas as fórmulas que começam com a letra A. Nós precisamos saber todas essas fórmulas, mas de jeito nenhum, porque são tantas fórmulas e a gente pode usar um outro tipo, que é o seguinte: preciso de uma fórmula, por exemplo, financeira. Eu venho em fórmulas, clico aqui em financeira, eu vou ter todas essas fórmulas. Vamos colocar, por exemplo, essa fórmula lucro aqui. Aqui o Excel me dá exatamente como eu deveria fazer minha fórmula, tá bom? E isso é uma outra forma da gente conseguir acessar as fórmulas e do jeito mais completo. Então eu tenho fórmulas financeiras, fórmulas de lógica e muitas outras coisas que a gente vai passar por isso. Aqui eu tenho uma aba de dados, que é onde eu vou pegar os meus dados e como eu vou agrupar eles da melhor maneira possível. Aqui eu tenho a seção ortográfica. Aqui eu tenho como que eu vou ver minha tabela, ou seja, por exemplo, eu retiro as linhas de grade, porque o seu Excel, quando você abriu, ele estava assim. Eu retiro. No meu caso aqui está linhas de grelha, mas não é linhas de grade no caso do Excel português normal. Aí deu uma travada, desculpa. Aqui eu tenho a aba de programador, que depois eu vou ensinar para vocês como que vocês vão habilitar isso. Então, beleza. Nós já vimos como é que funciona mais ou menos essa questão do Excel. E aí, na próxima aula, eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai começar a inserir as fórmulas mesmo.